Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro com o canal Cérebro SGA. E nessa edição comemorativa ao Dia do Trabalhador, dos trabalhadores e trabalhadoras, ah, eu começo a abertura com essa imagem do Chaplin em tempos modernos, né? Dá para dizer que ele está alegre e feliz no trabalho, né? Mas depois de aparentemente um surto, né? Por estafa e exaustão. Mas, além disso, eu trouxe uma exposição do professor Vivek Murthy, que ele faz uma análise, né, sobre 5 fatores essenciais para o bem-estar no trabalho, e que eu quero apresentar para vocês na sequência. Então vamos lá? Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro com o canal Cérebro S.A. E comemorando o Dia dos Trabalhadores, como diria Cristóvão Buarque, se há o que comemorar, eu trouxe essa proposta do professor Vivian Murphy, que é clínico geral do Hospital dos Estados Unidos, de um hospital dos Estados Unidos, e logo depois ou durante a pandemia, ele trouxe esse modelo dos 5 fatores do bem-estar no trabalho, e eu achei fundamental compartilhar isso no Dia dos Trabalhadores. Então, o professor Murthy, ele traz, digamos, esse pentagrama aqui, e aí eu coloquei, né, do lado esquerdo aqui a ideia original, e do outro lado eu fiz a tabela, que não é uma mera tradução, mas uma adaptação, onde ele traz esses 5 fatores, e aqui no meio vocês podem ver de que centrada na voz do trabalhador e no princípio da equidade, né? Então é um princípio desafiador no mundo moderno do trabalho, de como é que você vai dar voz para o trabalhador, não apenas no Dia do Trabalhador, mas durante todo o ano, e o princípio da equidade, que é o desafio de enfrentar a desigualdade que nós vivenciamos no contexto do trabalho. Então eu trouxe o primeiro item aqui em cima, que é a proteção contra danos, e o professor Murthy, ele diferencia, né, do lado positivo a segurança e a proteção, e do lado esquerdo os riscos e a vulnerabilidade, né? E a voz e a equidade do trabalhador está dentro desse contínuo, como eu apresentei 2 cursos, 2 vídeos atrás, de que esse contínuo ele não é fixo, né? Mas ele vai variando, né, ao sabor das ondas e dos vetores, tanto pessoais do trabalhador, da equipe com que ele trabalha, da empresa onde ele trabalha, e do país, e como nós estamos vendo atualmente, no contexto global, né? Então, tanto o trabalho, nós estamos agora com mais riscos e mais vulnerabilidade, embora todas as leis trabalhistas tenham tentado trazer segurança e proteção. No segundo item, a ideia de conexão e comunidade, também conexão com a comunidade, o professor Murthy, ele trabalha com a ideia do suporte social e de pertencimento. A ideia do suporte social é o oposto do abandono, o aspecto positivo do abandono, e o pertencimento, o aspecto positivo do isolamento do outro lado.
E também os trabalhadores, empresa e sociedade ficam vagando nesses dois aspectos, né? O quanto que as empresas, sociedade, o próprio governo dá suporte social. Por outro lado, na nossa vida cotidiana, a gente vê o quanto que os trabalhadores que dependem do INSS sentem uma questão de abandono. No contexto empresarial, a gente tem o desafio do pertencimento, tanto que as empresas trabalham a ideia de colaborador ou de associado para mostrar um pouco essa ideia do pertencimento, mas o quanto que nós vivenciamos e vemos o discurso do isolamento. No terceiro item, a ideia de a harmonia entre a vida social e trabalho. Então, a primeira ideia da autonomia e a heteronomia, que são as relações de poder dentro do contexto de trabalho. E agora o desafio que nós temos, né, entre a flexibilidade e a rigidez no trabalho, o momento atual que nós temos, né, a ideia das mudanças de jornada, né, ou a jornada mais flexível, e voltando lá na ideia anterior do próprio princípio da autonomia, então que exista essa melhoria nas relações de trabalho, onde exista uma relação harmônica entre a vida pessoal e do trabalho, e a gente vê que até uns grandes das discussões da jornada 6x1 é isso, né? As pessoas se dedicam mais ao trabalho, até tem algumas brincadeiras jogando assim, eu passo mais tempo com meu chefe do que com a minha família. Então, um desafio proposto pelo professor Murti é isso, né? Nós encontrarmos essa harmonia, e é uma coisa que eu tenho aprendido bastante, né, dentro do princípio do bem-estar no trabalho. A outra questão é a ideia da importância no trabalho. Então, enquanto é a importância do trabalhador, o quanto que ele vê o trabalho feito como dignidade em oposto da exploração, ou seja, toda a relação de trabalho assalariado uma exploração, é uma relação de exploração, e o quanto que naquela ideia anterior da harmonia se alcança uma dignidade, né, que é essa equidade que o professor Murti coloca no centro desses 5 fatores aí. E por outro lado, aí depois do princípio do pertencimento, que é a ideia de significado e propósito do trabalho, o em oposto da alienação. Também tem se discutido bastante isso, o quanto que o trabalho tem se tornado cada vez mais alienado e esvaziado de significado, e o desafio de aumentar o significado do trabalho. Desculpa, continuando, houve um pequeno imprevisto aqui, mas finalizando essa análise do item 4, a ideia da a relação entre significado e alienação, olhando o trabalho como um propósito, e que tem sido o desafio do mundo moderno atual, né? Se bem que, embora já Chaplin, lá no início do século passado, de uma maneira brilhante, no filme Tempos Modernos, ele já fazia essa crítica a esse processo de alienação em oposição ao significado, mas o grande desafio, tanto de trabalhadores quanto de empresas, é olhar a importância de trabalho não só no princípio do lucro a qualquer preço, até eu coloco lá no curso, de que olhar o trabalho com rendimento independente do sofrimento do trabalhador, mas o rendimento com melhor bem-estar e o mínimo sofrimento do trabalhador.
E no item 5, quando ele vai trazer as ideias de oportunidade de crescimento, e aqui vai ser a essência da empresa Cérebro Sistemas de Gestão de Aprendizagem, é justamente isso que eu entendo que o mundo do trabalho e também da sociedade tem sido muito mais um processo constante e permanente de aprendizagem e a redução da ignorância. Porém, o risco, existe uma ameaça, né, com as redes sociais e agora com o uso desenfreado da inteligência artificial, um aumento da ignorância das condições, das condições de ignorância, mas de uma maneira otimista, a IA e as redes sociais é um espaço de aprendizagem, embora exista um processo de ameaça. E por fim, a ideia de realização e frustração, que se completa com a ideia do item 4 do significado alienação, é o quanto que a essência principal do trabalho, né, em oposto àquilo que eu coloquei também no item 4, ou seja, menos exploração e mais realização no trabalho, o empreendedorismo faz um pouco esse processo de realização, mas também tem sido um espaço de frustração. Então, parabenizando os trabalhadores por esse dia, eu apresento esses 5 fatores, que é um capítulo do curso de felicidade e bem-estar, que eu coloco. A ideia não é fazer a propaganda, então não vou entrar nos detalhes, mas a ideia inicial aqui é apresentar esses 5 fatores de bem-estar e convidar você, trabalhador, você, empregador, a refletirmos a partir desses 5 fatores a busca, né, de um trabalho de realização com dignidade, pertencimento e segurança. Então, feliz dia dos trabalhadores e dos empregadores também. Até breve.